onde as pessoas mais erram. Vou harmonizar minha casa, vou começar por onde? Limpeza. Tá errado. Não é por aí. E muita gente ainda acha que a limpeza do Feng Shui é desapegar das coisas. Gente, eu falo, se eu ganhasse R$ 1 por cada pessoa que me fala assim, Bruna, comecei a harmonizar minha casa. Desapeguei de tanta coisa, mas tanta coisa que eu nem sabia que eu tinha. Peguei um quartinho, um sótão lá, que eu nem lembrava que tinha aquelas coisas, coisa de relacionamento passado, coisa de não sei o quê, do emprego. Nossa, eu desapeguei de tanta coisa que eu joguei sacos e sacos de coisas fora. Se eu ganhasse R$ 1 por cada pessoa que me fala isso, gente, eu já tinha comprado um jatinho para mim. Meu Deus do céu. Só que, primeiro, harmonizar a sua casa não é desapegar. E segundo, o primeiro passo para harmonizar a sua casa não é a limpeza. Então esquece isso, vamos apagar isso aqui, ó. Por que que não é isso, tá? Primeiro, porque o passo a passo para harmonizar a sua casa é observação, limpeza, harmonização e intenção. Então, como eu expliquei para vocês, quem começa a harmonizar a casa tende a ir direto para essa parte aqui, erroneamente, mas direto para essa parte. Se você começou pela limpeza, já está errado, porque a primeira etapa é a observação. E aí, como eu falei, quem começa por essa parte aqui da limpeza tende a achar que a limpeza é só o desapego. E, na verdade, o desapego, ele faz parte da harmonização. Só que não é só isso. Só dentro da etapa da limpeza, são 4 etapas, mas só dentro da etapa da limpeza existem diferentes tipos de limpezas. Existe a limpeza mental, limpeza energética e limpeza física. O desapego entra na limpeza física, tá? Mas o que são essas limpezas mentais, energéticas e desapego? Limpeza mental são as nossas crenças. Então, eu expliquei para vocês também na imersão Feng Shui, né? Que existe uma coisa chamada frequência. E aí, eu mostrei que existem as frequências. E se você vibra, por exemplo, que são os hertz, né? As frequências mais baixas e as frequências mais altas, hertz, tá? Se você vibra em baixos hertz, aqui estão as energias de medo, escassez, culpa, vergonha e por aí vai. Quando a gente vai subindo nessa escala de frequências, aí a gente começa a ter as frequências de amor, reverência, felicidade e assim por diante, né? Então, o que a gente está buscando é ter amor, saúde, prosperidade, harmonia, felicidade, reverência, né? Perdão. Só que se a gente vibra na vergonha, culpa, medo, escassez, por exemplo, nossa, eu não me perdoo por aquilo que aconteceu na minha vida. Eu não perdoo, nunca vou perdoar meu ex-marido por algo que aconteceu. Tenho muito medo de que volte a se repetir uma coisa na minha vida. Nossa, eu tenho tanta escassez, eu não consigo gastar o meu dinheiro porque eu tenho medo que isso falte. Tenho vergonha porque eu não atingi na minha vida. Eu tenho vergonha porque eu parei de trabalhar em determinado momento. Tenho vergonha, tenho culpa porque eu esqueci de mim para cuidar dos meus filhos. Eu tenho medo porque eu não consigo fazer nada, porque tudo eu tenho que pedir autorização para o meu marido. Eu tenho vergonha porque eu dependo financeiramente hoje do meu filho. Eu queria estar numa situação melhor. Então, se você vive vibrando nesse tipo de frequência, dificilmente você vai conseguir viver amor, reverência, felicidade, alegria, saúde, prosperidade e harmonia. Isso te barra, são frequências diferentes. Então, a primeira limpeza que a gente faz são as limpezas de crenças. Segunda limpeza que a gente faz, porque não adianta você jogar as coisas fora da tua casa se você vibra na escassez, no medo, na vergonha. Jogar um monte de coisa, sacos e sacos de coisas fora, se você vibra nisso. Mas, além disso, ainda tem outra parte. Até porque, então, o que eu preciso fazer não é harmonizar minha casa. O que eu preciso fazer é vibrar positivo.
Ah, gente, pelo amor de Deus, quanta gente que você conhece que vibra positivo, cuida dos pensamentos e mesmo assim não tem saúde, prosperidade e harmonia. Então não é só isso. São 3 tipos de limpeza: mental, energética e física, tá? A primeira é essa, mas não é tudo. A limpeza energética são as limpezas de predecessores. O que é essa limpeza de predecessores? São limpezas de coisas que aconteceram anteriormente na sua casa. Então, por exemplo, se você está triste e você chora dentro do teu quarto, você está jogando, emanando essa tristeza, essa energia de tristeza no teu quarto. E por mais que depois você saia do seu quarto e fique feliz, essa energia de tristeza ficou impregnada no seu quarto. Se você gritou com o teu filho, brigou com o teu marido brigou com você, a tua família gritou, essa energia da briga, da discussão, da falta de educação, enfim, né, do desrespeito, ela fica plasmada nos móveis, nas paredes, na cortina, no chão. Então, tudo que acontece dentro de um ambiente, a energia fica plasmada, que a gente chama, fica gravada dentro daquele ambiente. E isso acontece tanto com a tua família, quanto, por exemplo, se você mora em uma casa onde anteriormente moravam pessoas lá, a energia do que aconteceu com essas pessoas anteriormente também fica gravada lá. Então, por exemplo, se você foi morar numa casa de uma pessoa que se separou, a tendência, se você for casada, é que você também se separe. Não é regra, mas é uma forte tendência, principalmente se o teu casamento já está meio abalado. Se você foi morar numa casa de uma pessoa que tinha câncer, a grande probabilidade é que a tua família, alguém da sua família, principalmente quem durma no mesmo quarto que aquela pessoa dormia, também desenvolva a mesma doença. Ambientes comerciais. Você deve conhecer algum lugar assim na sua cidade, que não para ninguém. Abre uma panificadora, fecha. Abre uma bicicletaria, fecha. Abre uma casa de tinta, fecha. Abre uma loja, fecha. Abre, fecha. Porque existe uma energia gravada de predecessores da falência naquele lugar. Então, os próprios chineses, né, que foram quem descobriu o Feng Shui, eles falam que quando a gente vai morar num ambiente, a gente tende a vestir os mesmos sapatos dos moradores anteriores, ou seja, seguir os mesmos passos das pessoas que moravam ali anteriormente. Isso acontece por causa disso, dessa energia de predecessores. Então, ou você começa a repetir os padrões do que a família que morava ali antes de você passou, ou viver num looping. Tua vida inteira você vive num looping. Ah, problema financeiro melhora, problema financeiro melhora. Crise no casamento melhora, crise no casamento melhora. Porque existem energia de predecessores. E as limpezas energéticas, limpeza com anil, limpeza com sinos, limpezas com mantras, limpezas com incensos, essas limpezas energéticas, elas ajudam a eliminar essas energias de predecessores. E aí sim também existe a limpeza física, que é justamente o desapego que a gente estava falando anteriormente. Então, esse cuidado que vocês têm que ter, que justamente é onde as pessoas mais erram. Primeiro, começar pela limpeza, e segundo, além de começar pela etapa errada, porque essa é a etapa número 2, ainda acha que a limpeza é só desapegar. Então, cuidado. Existem processos. E além de não começar pela limpeza, que agora vocês já sabem, não vou cometer esse erro, vocês já sabem que a primeira etapa é a observação. Bruna, então se a primeira etapa é a observação, para harmonizar a minha casa, eu preciso sempre aplicar o baguá. Certo? Não, porque aí a gente volta no que eu estava falando para vocês, das rotas. Saúde, prosperidade e harmonia. Se você sabe aplicar o baguá, tem o teu baguá, perfeito. Você vai lá aplicar o teu baguá. Justamente, se o teu problema é prosperidade financeira, você vai começar olhando a tua área da
prosperidade, né? Então, ó, se o teu problema é prosperidade financeira, você vai começar a tua harmonização observando o que tem de errado, bloqueios, fluxos energéticos, coisas que estão impedindo o fluxo de energia da área da prosperidade na sua casa, supondo que aqui é a entrada, né? Aqui seria a área da prosperidade. Ou a área do sucesso, ou a área do trabalho, que são áreas relacionadas com a energia do dinheiro. Agora, se o teu problema é saúde, aí você vai começar focando na área da saúde, vendo se tem algum banheiro, alguma escada, alguma situação que prejudica a energia dessa área. Se o teu problema é a harmonia, aí você vai começar focando na área do relacionamento, na área da família, né, na área dos amigos, enfim, áreas que têm a ver com a harmonia. Bruna, mas se eu não tenho meu baguá, aí eu não posso harmonizar minha casa enquanto eu não tiver meu baguá? Aí que é a grande resposta, né? O baguá é o primeiro passo para harmonizar a sua casa? Pode ser. Mas se você é igual a Marta Catarina aqui, que não sabe aplicar o baguá, existem as rotas, que são os cômodos da sua casa que você pode focar para aplicar o método OLE, mesmo sem ter o seu baguá. Então, se o teu foco é ter mais saúde, você vai começar a harmonização, primeiro, pelo seu quarto, se a saúde for sua. Se é a saúde do seu filho, você vai começar pelo quarto dele. Se é a saúde da sua mãe, você vai começar pelo quarto dela, tá? Quarto da pessoa que tá com esse problema de saúde, tá? Depois, você vai olhar o que eu chamo de LLP. O que é LLP? Locais de longa permanência. Então, são os locais onde essa pessoa tende a passar muito tempo. Por exemplo, eu tenho o meu quarto, mas eu passo muito mais tempo no meu escritório do que dentro do meu quarto. Então, o meu escritório é um local de longa permanência para mim. Muita gente tem escritório em casa, mas não passa nenhum tempo no escritório. Então, local de longa permanência para mim é o meu escritório, mas para você pode ser a tua sala. Então, aí você vai ver qual é o local no dia a dia que essa pessoa tende a passar mais tempo. Aquele local é um local de longa permanência para aquela pessoa. Então, você vai começar a observar o que pode estar atrapalhando a energia nesse espaço, nesse local de longa permanência, onde essa pessoa passa mais tempo, tá? Outra coisa que a gente vai olhar, fogão. O fogão, ele representa muito a energia da saúde dos moradores também, porque o fogão é onde a gente produz o nosso alimento, e o alimento está totalmente relacionado com a nossa saúde. Então, nessa ordem, são esses locais que você vai harmonizar. Então, se você não tem o teu baguá, mas o teu foco é a saúde, você vai começar pelo quarto da pessoa que tem um problema de saúde, depois os locais de longa permanência dela e depois a cozinha, né? O fogão. Certo? Agora, se o teu foco é prosperidade financeira, aí você já vai começar por locais diferentes. A tua rota para harmonizar sua casa já vai ser diferente. A primeira coisa que você vai olhar é a cozinha. Mais especificamente o fogão. Porque o fogão, ele é a representação da prosperidade financeira, da saúde também, mas principalmente da prosperidade financeira da nossa casa. Outra coisa que você vai olhar é a porta de entrada da sua casa. A porta de entrada é onde entra a energia da sua casa, onde você entra, onde a tua família entra, onde as suas visitas entram, onde tudo entra. Se você for levar uma geladeira para sua casa, vai entrar pela porta de entrada. Se você for levar qualquer coisa para sua casa, vai entrar pela porta de entrada. Então é literalmente onde as coisas entram. E se essa porta tiver algum desequilíbrio energético, as coisas vão ter dificuldade para entrar. O dinheiro vai ter dificuldade para entrar, as oportunidades vão ter dificuldade para entrar, o trabalho vai ter dificuldade das coisas chegarem até você. Então, por isso que, primeira coisa, se o teu foco é prosperidade, é a cozinha. Segunda coisa é a porta de entrada. Se você tiver escritório em casa também, escritório ou home office, né? Mas essa é a rota que você vai seguir caso o teu foco seja a prosperidade financeira. Agora, se o teu foco é harmonia familiar,
Aí você já vai começar por ambientes diferentes. Aqui você vai focar na mesa de jantar, porque a área de jantar é a área que representa o diálogo da família, onde tende a acontecer ou deveria acontecer o diálogo familiar. Então, se essa área estiver desarmonizada, a família tende a começar a brigar, não ter diálogo, não ter respeito, né? Outra área, a sala de jantar. Sala de estar, quer dizer. Sala de estar. E outros ambientes de convivência da família também. Ou que deveriam ser ambientes de convivência. Bruna, mas eu tenho uma sala de estar, mas a gente nunca fica lá. Justamente esse pode ser o grande motivo da tua família estar desarmonizada. Porque vocês não convivem nos ambientes de convívio. Certo? Então, aí, ó, ambientes de convívio. Certo? Então, o que acontece? Dependendo de qual é o seu foco, você vai começar por rotas diferentes. Se o teu foco é saúde, você vai começar harmonizando alguns cômodos da sua casa. Se o teu foco é prosperidade financeira, você vai começar harmonizando outras áreas da sua casa. Se o teu foco é harmonia, você vai começar outras áreas. Então, não é um passo a passo para todo mundo o Feng Shui, né? Um padrão para todo mundo. A Rosemary, ela não vai começar todo mundo, vamos lá, todo mundo na porta de entrada. Não necessariamente. Para a Rosemary, ela vai começar por alguns cômodos, para a Ângela por outros, para a Sarinha por os outros, para a Luzia por outros. Então, isso depende do quê? Do teu foco nesse momento. Por isso que a primeira etapa para você harmonizar sua casa não é a limpeza. E eu volto a dizer de novo que a primeira etapa para harmonizar sua casa não é a limpeza. Porque se você sai, vamos dizer que o teu foco é saúde, tá? Só que você começa limpando, desapegando as coisas da sua cozinha, desculpa, mas você não vai ter resultado. Você acha que você está harmonizando a sua casa. Mas, primeiro, você não começou pela etapa certa, que era a observação, foi direto para a limpeza, achou que é só desapegar, e por não ter começado pela observação, você ainda foi desapegar de uma área que não vai fazer diferença na sua vida. Porque você poderia até fazer o desapego, mas se o teu foco é a saúde, deveria ser o desapego no quarto. Agora, se o teu foco é harmonia, você não vai nem pensar no quarto por enquanto. Porque o quarto, ele faz as pessoas tenderem a ficar cada vez mais no quarto. Você quer mais harmonia dentro de casa, então você vai focar nos ambientes de convívio familiar. Então, por isso que eu repito sempre, sempre, sempre. Primeira etapa, observação. A observação é você fazer uma rota, um mapa, da onde você está para onde você quer chegar. Meu foco é saúde, então eu vou observar determinadas áreas da minha casa. Se o meu foco é harmonia, eu quero ir por outro caminho, então a rota é outra. E se o meu foco é prosperidade financeira, a minha rota é outra. Agora, se você não observa e só sai seguindo um caminho, pode ser que esse caminho não te leve para onde você quer. E talvez até tenha melhoras, mas não vai fazer muita diferença, porque não é o que você queria.